Não sei se todos concordam, mas o escritor disse isso, que parece que Deus demorou um pouquinho mais, caprichou um pouquinho mais. E se olharmos biblicamente, é verdade. Deus pegou barro, pegou pó, e a mulher, Deus pega osso. Então Deus caprichou até na matéria-prima. O homem veio do barro, a mulher veio do osso. Coisa boa, coisa linda, maravilhosa. E assim Deus chegou com aquela coisa linda, maravilhosa, uma fêmea, uma mulher, para alegrar os dias e tirar Adão da solidão, porque Deus disse, não é bom. E uma coisa quando não é boa, e imagina vindo de Deus. Se Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só, quem somos nós? Deus é perfeito, Deus sabe de tudo. E trouxe e apresentou aquela belezura, aquela formosura, aquela criação que segundo Orto demorou um pouquinho mais, espetacular. E aí nasceu o primeiro encontro de um homem e de uma mulher. Deus apresentou Eva a Adão, ele olhou, imagina, estão viajando lá para o Jardim do Éden então? A cena, que linda, que maravilhosa, a original, feita de osso. Mulher não é fraca não, mulher não é fraca não. Quem fala que mulher é frágil não sabe a origem dela. Saiu daqui do flanco do homem, do osso do homem. E assim, irmãos, nasceu, Deus instituiu o casamento, o matrimônio. O que eu quero dizer com isso? E iniciando o primeiro encontro, o primeiro casamento, a primeira união, é que não é homem que exige, não é a convenção, com todo respeito à nossa querida, amada convenção, não é os nossos presidentes, coordenadores, é Deus. Foi Deus que instituiu que houvesse a união. Está lá em Gênesis, logo na sequência, que Deus apresentou e disse agora, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então não é a igreja que exige, não são as convenções, não são a sociedade. Deus instituiu. Isso que você vive, isso que você fez, eu há 45 anos, nunca me arrependi. E se fosse para casar hoje, eu casava de novo. Quero casar quando eu chegar nos 50 anos, se Jesus não voltar. Vou casar de novo, quem sabe tu vai lá fazer o meu casamento. De 50 anos, lá na praia. Foi Deus. Olha, então ele já tem experiência. Está combinado? Bem, amados, aí nasceu o matrimônio, casamento. Matrimônio, casamento não é coisa de homem, é coisa de Deus. A tua união é coisa de Deus. Foi Deus que disse que era para ser assim. E outra coisa, eu vou abrir um parêntese aqui meio perigoso e vou fechar rapidinho. O casamento instituído por Deus é macho e fêmea, homem e mulher. E eu fecho parênteses, vamos em frente. Está dada a mensagem. Qualquer outra coisa é diabólica, é demoníaca. Macho e fêmea,
homem e mulher. Só isso é união diante de Deus. Matrimônio, ele vem do latim matrimônio, mater e mônio. Mãe, mater, estado ou condição, mônio. Formando isso, condição da mulher como mãe. Isso é matrimônio. E do latim casamentum, casa para morar, ou iniciar uma vida a dois. Isso é casamento. Então, feita essa introdução, saindo do jardim do Éden e vindo para os nossos dias, vai começar a palestra agora. E agora eu quero pedir para os homens apertarem os cintos, porque eu começo pelos homens. Apertou o cinto? Então se segura. Glória a Deus. Não se assustem. Como é que você vê a tua esposa? Como é que você olha para a tua esposa? Como que tu percebe ela no dia a dia? A Bíblia nos ensina tudo. Só não aprende quem não lê Bíblia. Só não aprende quem não lê Bíblia. A Bíblia ensina tudo. Ciência, tudo na Bíblia. Tecnologia, está tudo na Bíblia. Manual, está tudo na Bíblia. Manual de casamento está na Bíblia. Manual de criar filho está na Bíblia. Manual financeiro está na Bíblia. É só ler a Bíblia. Mas eu vou usar uma palavra do homem mais apaixonado da Bíblia. Quem é ele? Umas mulheres aí leem Bíblia. Salomão. Eu queria conhecer esse camarada. Ele ganhava de nós, pastor Vaninha. Desculpa, eu falo pastor Vaninha porque pastor Giovanni. Para nós ele é Vaninho, né, pastor Toninho? Toninho, obrigado também por estar aqui. Como que tu vê a tua mulher? Eu vou usar uma palavra, não precisa olharem para a Bíblia, só prestem atenção. E na verdade eu vou fazer uma adaptação, porque Cantares, capítulo 3, está falando ali de uma coisa, mas eu vou adaptar a visão. E Salomão, ele sendo um apaixonado, os teólogos que estão aqui depois não vão me criticar, tá? Eu fiz uma adaptação. Essa palavra, capítulo 3, versículo 6 em diante, na verdade ele estava falando de uma carruagem. Mas eu vou mudar a carruagem. Eu vou olhar a forma que a Bíblia fala. Eu vou colocar a mulher. Aí Cantares, Salomão diz assim, quem é esta que sobe do deserto? Ele estava falando da liteira, da carruagem, mas vamos adaptar. E vamos fazer de conta que ele não estava vendo a carruagem, ele estava vendo a mulher. Quem é esta que sobe do deserto? Da onde que subir, irmão? Quantas mulheres já ajudamos, né, Beth? Quantas esposas vivem num deserto? Deserto da solidão. O deserto do desprezo. O deserto da indiferença. A esposa faz tudo, o machão sequer percebe. Para ele é indiferente. O deserto da falta de carinho.
Já tratamos de casamento, que o marido sequer beijava mais a mulher. Sequer dava um abraço, um carinho pelo que ela fazia. Mulheres que vivem no deserto. Deserto do reconhecimento. E como eu disse, da falta de carinho. Pelas coisas que ela faz, que ela realiza. Como é que tu vê a tua mulher? Mas mesmo assim, olhe lá. Quem é esta que sobe do deserto? Mas mesmo vindo de um deserto, olha como que ela se apresenta. Salomão via ela como uma coluna. Uma coluna. E essa coluna de fumaça. As colunas, tem vários textos bíblicos que tivéssemos tempos de analisar. Principalmente as colunas do deserto que conduziam o povo, simbolizavam a presença de Deus. A presença de Deus. Salomão via uma coluna, a presença de Deus, e uma coluna de fumaça. E se nós formos para o deserto, nós vamos ver que a coluna de dia era uma coluna que guiava, que dirigia, que conduzia. E de noite era uma coluna que iluminava tudo. É assim que Salomão via. Como tu vê a tua mulher? Ela sai de uma dificuldade, ela está numa dificuldade, mas ela está ali, ela é uma coluna ao teu lado. Ela é uma coluna que dirige, é uma coluna que conduz, é uma coluna que aconselha, é uma coluna que guia, é uma coluna que ilumina. Bem, eu tô falando aqui para os homens e levando vocês a meditarem como vocês vê. Agora eu vou inverter o papel. Vamos compartilhar com as amadinhas. Vocês são colunas? Vocês dirigem? Vocês guiam? Vocês iluminam o lar, a casa, o ambiente, aonde vocês andam, aonde vocês estão? É os dois lados da moeda. Deus está nos perguntando como nós vemos, como eu contemplo a minha namorada, a minha paixão, a minha esposa, a mãe dos meus filhos, a avó de 6 netos maravilhosos. Como ela é, como eu vejo ela, dia a dia, dentro do meu lar, ao meu lado, no meu ministério. É uma coluna? Dirige, guia, ilumina, protege? Então é para os dois lados. Agora vamos continuar. Está lá na tela. Como uma coluna de fumaça. E aí vem um detalhe ali. Perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós aromáticos. Na minha versão aqui. Aí eu fiquei pensando, porque isso é coisa de mulher, né? Boticário, Natura, Eudora, por perfume importado e aquela coisa toda, é coisa delas. É disso que estamos falando? Era isso que Salomão via? Não. Não. A combinação desses elementos aromáticos, ele intensifica a imagem de beleza
e atratividade da esposa. E a esposa não é apenas e bela aos olhos, é a mulher mais linda do mundo, ainda mais nesse vestido verde. Mas não é só isso. Não é só isso, mas também emana um aroma agradável. E ao surgir do deserto da vida, do deserto das nossas vidas, a mulher com todo sofrimento muitas vezes, ela emana esse perfume agradável, essa presença agradável, e ela é capaz de superar grandes desafios dentro de um casamento, dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família às vezes problemática, mas ela traz a presença dela, a beleza dela, a atratividade dela, mantendo a sua beleza e perfume, não os que eu citei, mas o que ela emana para nós, o que ela emana para o marido. Então, amados, eu tenho que me cuidar com o tempo, senão eu vou até 10 horas e vai esfriar a comida. Homens, eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Olha, queridos, quem quiser depois analisar, além de me ouvir, tem ali, né, Denise, Silvio, tem ali o meu livro que Deus me deu, O Segredo de uma Vida a Dois. Está aqui referendado e apresentado e prefaciado pelo nosso digno vice-presidente da convenção, pastor Sérgio. Então, os irmãos que quiserem compartilhar conosco, tem mais muito coisas boas nesse livro. Se tu levar, tu vai ver. E nós não temos tempo para parar e ver todos os detalhes. Mas agora, voltando ao marido. No tempo que nós vivemos, a vida ela se tornou muito rápida, pastor João. É uma rapidez. A velocidade da vida, pastor Jerry, é uma correria. Parece que o dia faltam horas para nós. E nessa correria toda, o mundo, nessa velocidade toda, e nós estamos no mundo, não tem como não estar. E Jesus, inclusive, preocupado com isso, ele orou e falou: Pai, guarda eles, porque eles estão no mundo, eles não são do mundo, mas eles estão lá. E nós convivemos com isso. E nessa correria toda, marido, esposo, pai, você que está aqui, às vezes nós queremos construir, queremos adquirir, queremos crescer, queremos nos fortalecer em todos os sentidos. E eu digo que muitas vezes, às vezes nós corremos mais do material, do financeiro, e esquecemos que nós somos marido. E esquecemos que eu sou um pai. E eu esqueço que eu sou um avô. E aí eu pergunto, espiritualmente, nós estamos tratando aqui hoje espiritualmente. Qual é a tua função dentro da tua casa? Você para pensar nisso? Você vai buscar na Bíblia o que você tem que ser dentro da tua casa? Qual é o modelo de marido? Qual é o modelo de pai? Qual é o modelo de esposo, de avô? Ou por que não de vizinho? Ou por que não para o mundo? Tu parou, marido, para pensar nisso? E eu penso assim, o marido ele deve saber, ele tem que estar consciente do que ele é dentro de casa.
E eu digo para você que, olhando para a Bíblia, primeiro, você tem que saber, você tem que estar consciente que você é um personagem como resposta da tua família. Você é um personagem de resposta. Seja qual for, você tem que responder para a tua família, em todos os sentidos. Depois, você tem que saber que você é a imagem inspiradora dos teus filhos. Viu, marido? Você é a imagem inspiradora dos teus filhos. Pastor Giovanni me conhece. Eu sou contador e os meus 2 filhos são contadores. Por que será? Olharam para mim. Eu sou pastor e os 2 estão lá. Um já é diácono, o outro é auxiliar. O que eu faço para minha mulher, os meus filhos querem fazer. Janeiro tem aniversário, lá vai um buquê de flor. 12 de junho, dia dos namorados, buquê de flor ainda, agora sim. Ela é minha eterna namorada. 29 de novembro, 45 anos de casado, lá vai um buquê de flor, uma viagem, um motel. E os meus filhos vendo isso me ligam, falam, pastor, pai, alguns chamam de pastor, outros de pai. Pai, o senhor pode vir aqui e ficar aqui em casa? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Claro, o senhor fica aqui com os teus netos e eu vou sair com a minha namorada. O senhor não me ensinou assim? Agora, esse é uma parte boa. E as outras partes? Eu sou um espelho para os meus filhos. E os meus filhos, inclusive, me mandam. No dia dos pais, eu quero ser igual você, meu pai. Eu quero ser igual você. Quando teus filhos olham para você, no teu comportamento com a tua esposa, no teu relacionamento, no teu dia a dia, eles querem ser igual você? Nos teus compromissos como obreiro, eles querem ser igual a você? Você é um obreiro submisso, fiel ao teu pastor, digno, contribuinte. Você é um espelho, você é um exemplo para os teus filhos. Lá na tua casa, você fala bem do teu pastor? Você fala bem da nossa querida convenção? O que os teus filhos ouvem à mesa? Nós somos em 13 lá em casa. Não, 13 é um número bom, mas tudo bem, é 12 mais 1, né? Tudo bem. Nós somos em 13 lá em casa. E sentamos na mesa para comer. E ninguém da minha casa põe a mão, do menor ao maior, no prato, no garfo, na colher, sem antes nós orarmos a Deus e agradecer a Deus, pastor, pelo que Ele me deu, pelo que Ele me dá, pelo cuidado que Ele tem comigo, a saúde, as finanças, a família, o emprego, o salário. Você faz isso? Os meus netos, o mais novo tem 5 e o segundo tem 6, está para 7. E quando nos reunimos, eu tenho que fazer 2 orações, porque o Daniel quer orar e o Mateus quer orar também. E daí, se eu não orar, fazer, eles vão, né, discutir. Não, então vamos fazer 2 orações. Daniel ora primeiro, Mateus ora primeiro. Você ensina? Você é o sacerdote dentro da tua casa, marido. O que você está ensinando para os teus filhos e netos? Você lê a Bíblia ainda?
você senta com os teus netos e conta, lê a história de Moisés, de Elias, de Paulo, para os teus netos. Ensina eles a ler a Bíblia, a amarem a leitura da Bíblia. Ou damos um celular de última geração com acesso total. Eu falei para vocês apertarem os cintos. E eu vou entregar tudo que há 3 meses Deus está me dando. Você é um sacerdote dentro da tua casa. Os teus negócios lá na rua, lá no comércio. Como é que está o score? Quem sabe o que é score aqui? Score é aquele númerozinho que diz assim, pode ir lá e pegar um carro novo. Tem que estar em 1000. Eu não sabia que chegava até 1000. E chega, tem que estar em 1000. Agora o score em 100, 50. Você é um sacerdote, meu amigo. E o teu filho está vendo. O teu filho está vendo. Queridos, aqui nesse livro, eu falo de comunicação. Depois o senhor vai ler o livro. Comunicação dentro do lar. Como é que tu ensina o teu filho na prática, conversando com a tua mulher, meu amor, querida, linda. Eu queria ser igual a vocês dois, viu? Eu ainda não consigo ser, né, Beth? É muito querido, muito lindo, muito amor. Tem que ser assim. Agora tem lar que o xerifão, aquele pistoleiro, quando ele entra dentro de casa, vai todo mundo saindo da frente. Parece aquele salão lá do faroeste, sabe? Pá, 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 pá. Quando ele entra dentro de casa, os filhos, a mulher se encolhe lá no fogão e já arruma os pratinhos. Chegou o xerife. E berra. E grita. Aqui eu mando. Ei, no meu livro tu vai aprender que grito não leva a lugar nenhum. E tem no meu livro, tá ali. Se grito resolvesse, porco não morria. Porque tu pega o abençoado, às vezes nem é para matar. Tu só quer fazer uma injeçãozinha, um carinho, dar uma lavada nele. E ele berra e morre igual, faca. E nós comemos aquela costelinha gostosa. Grito não resolve nada. Como que eu vou gritar com a mulher que eu amo? A mulher que Deus me deu. Que exemplo eu vou passar para os meus filhos presentes, netos presentes? Gritar, nunca levantei a voz. Nunca. E eu sou igual ao pastor Vaninho. Quando eu trabalho lá em casa, agora inventaram esse home office, ou benção desse home office. Trabalho lá no computador e às vezes ela está na cozinha. E me dá uma saudade, eu mando. Tudo bem aí? Lá na cozinha. Manda um coraçãozinho, eu te amo. Quantas vezes por dia? Ei, tem marido que não faz mais isso. Tem marido que não faz mais isso. Pelo amor de Deus. Se nós voltássemos lá, a leitura lá de Salomão. Você quer ver uma coisa? Depois eu volto aqui. Você quer ver? Vamos voltar à leitura de Salomão.
favos de mel manam dos teus lábios, ó minha esposa. O apaixonado lá, o Salomão, ensinando nós. Favos de mel, mel e leite estão debaixo da tua língua. Irmãos, isso aqui está falando de namoro no casamento, de beijos. E tem marido que em vez de fazer isso grita. Eu conheço alguns, aqui no Paraná acho que não tem, acho que lá só os barriga verde. Se tiver barriga verde aí, me desculpa. Tem marido que chega em casa, a mulher está lá no fogão, ele se joga no sofá, coloca os pés para cima, me dá o controle. Que hora vai sair esse prato? Que espelho? Teu marido está te vendo. Ou teu filho está te vendo, desculpa. O teu filho está te vendo, marido. O lugar é na mesa. Sem TV. Sem celular. Orar. Então, querido, eu tenho que correr. O marido, seu marido está lutando para tomar posse dessas qualificações. Considere conosco pelo menos 5 de muitos valores, que é o governo da casa. A Bíblia nos ensina, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, aquele que governa bem a sua casa. O que mais? Gênesis 18, 19, o sacerdote do lar, que foi o que eu falei. Ele ordenará a seus filhos, sacerdote. Terceiro, 1 Coríntios 11, 3, varão é a cabeça da mulher. Mas aqui eu quero parar um pouquinho. A Bíblia nos ensina que o homem é a cabeça da mulher. Assim como Jesus é o cabeça dessa igreja aqui, ó. Ah, então não é o pastor Vaninho? Não. Existe um cabeça acima do pastor Vaninho que conduz essa igreja, direciona essa igreja, lidera essa igreja. É o cabeça da igreja. Da mesma forma, o marido dentro de casa é o cabeça. Deus determinou assim. Aí as lindinhas, inclusive a minha amadinha, se não concordar, conversa com ele. Conversa com ele. Ah, Monatonal, mas então é pecado? Não é pecado. Não é pecado a mulher governar. Não. Só que a mulher governar, ela perde algumas coisas biblicamente. Ela perde o brilho, queridos. Não é pecado ela governar. Ela pode até governar. Agora eu vou falar um pouquinho com as lindinhas. Glória a Deus. O tempo corre demais, né, irmão? Essa palestra tinha que ser 2 horas. Porque eu estou na introdução. Estou brincando, queridos. Irmãs, não é pecado a mulher governar. Ainda mais nos tempos que nós estamos, né? O mundo modernizou, a mulher conquistou os espaços. Eu fico assustado dirigindo em Joinville, pastor. 10 carros, 9 mulher. Passem 10 carros, 9 é mulher no volante. Amém. Graças a Deus. Parabéns para todas vocês. Biblicamente, espiritualmente, diante de Deus, tu larga o volantinho. Porque o governo da casa é do teu esposo. E o que eu vou fazer? Você vai auxiliar. Você vai socorrer. Você vai ajudar. Você vai estar ao lado. Quando ele bater cabeça e não souber o que fazer, você ajuda, você aconselha. E você
ora. Até mesmo porque o tema é orando, unido, um lar inabalável. Parte para a oração. Então, governar, uma esposa governar, não é pecado. Só não está de acordo com a palavra. Só isso. E aí, a mulher, ela perde o brilho, irmãos. Porque, vejam, o homem, Deus fez cabeça do lar. A mulher ao lado. Nem atrás, nem na frente, nem sendo pisada, nem sendo humilhada, como já vimos, como já mencionei, mas ao lado. E se ela sai, Natanael, e ela governa, porque existe alguns, homens, bananas, que não sabem governar, que põem tudo a perder. Tem que orar também, tem que buscar a autoridade de Deus, tem que buscar a inspiração de Deus, conduzir o teu lar. Aí quando acontece isso, a mulher tem que tomar as rédeas, e aí tem que governar. Não é pecado, só que perde o brilho você vê uma mulher governando. Quer ver? Provérbios 11:22. O que diz lá? Vamos ver se está rápido no gatilho. Olha só, é bom o datilógrafo, hein? Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Então, uma mulher governar não é pecado. Ela pode governar, se o marido não tiver condição. Só que perde esse brilho. A mulher foi feita linda, maravilhosa. Eu já citei lá Eva, espetacular. Mulheres, vocês são meigas. Vocês são sensuais. Vocês são doces. Vocês são sensíveis. Vocês são delicadas. E vocês são tão lindas ao lado do marido. Aí quando ela governa, e principalmente aquelas que tomam mesmo o governo, assim, parece aquele sargentão lá do exército, sabe? Perde o brilho, perde essa beleza. É como pegar uma joia de ouro e colocar no focinho de uma porca. Não, a mulher delicada, linda, maravilhosa, é que nem a pastora Simone aí, ó. Linda, maravilhosa, correndo ao lado do marido, mas ele é o cabeça. Lá em casa também. Lá sou eu o cabeça, sim senhora. Queridas, vamos mais um pouquinho. Você perde o lado feminino. Essa coisa linda que Deus fez em você. Sensual, linda, delicada, suave, meiga, mãe, avó, querida, ao lado do esposo. Aquela delicadeza de mulher, que nós brutões não temos. E ela fica linda ali, ao lado. Não, lá na frente governando, perde, vira isso ali. Aí, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, é a missão lá de Gênesis, adjutora. E nesse versículo você vai ver, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então quer dizer isso, a Bíblia diz que o homem, a coroa do homem é a mulher, ao lado, é a nossa coroa. E a Bíblia também diz, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, falando mais um pouquinho com as amadinhas, para não embrabarem comigo. Mas é Bíblia, tá? É por isso que eu uso o versículo, né, pastor? Aí ninguém pode ficar bravo comigo. O pastor Sérgio leu aqui e falou, olha, eu só vou assinar porque eu vi que é Bíblia. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 3 e 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe
Senhor. A pessoa? Senhor Natanael. Senhor Natanael. Não combina, né? Mas é Bíblia, irmãos. A Bíblia só dá dicas. Dicas. Para tu não perder o brilho. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Inclusive antes um pouquinho, o escritor lá, Pedro, ele fala que o enfeite da mulher não é o óculos, o brinco, a correntinha, está lá, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo. Aí ela me chamou lá, meu cabelo está bom, meu cabelo tá bonito, não vou passar vergonha, aquela coisa toda, né? Não está no frisado do cabelo, não está no uso de uma joia de ouro, mas na compostura dos vestidos. Vai o próximo versículo, querido, 4. Mas o homem encoberto no coração, está falando da mulher, ali estava falando das mulheres, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Isso é você, mulher. Isso é dica da Bíblia para você. Governe junto com o teu marido, ao lado dele, ajudando, aconselhando, orando. Ah, se eu tivesse tempo, pastor. Oração. Existem 3 grandes ministérios. Tem um monte de ministério, mas se resumem espiritualmente nas nossas vidas em 3 grandes ministérios: palavra, louvor e oração. Os demais estão contidos nesses 3 grandes grupos: palavra, palavra, louvor e oração. Palavra é bom demais. O camarada quer, o Silvio entra, Deus abençoa, daqui uns dias ele é presbítero, vai evangelista, vai pastor, vai fazer faculdade e vai até ser um pastor presidente. Amém? Receba. Então o ministério da palavra tem jeito. Você entra numa teologia, entra numa faculdade, faz um curso de oratória e daqui um pouco tu está pregando aí para as multidões. O ministério do louvor é bom demais. O cara não canta nada, vai lá, afina a voz, aprende a tocar um instrumento, começa a cantar, grava um playback e daqui um pouco ele leva uma orquestra filarmônica junto no CD e canta e aviva e Deus opera e faz milagre. Palavra e louvor e oração. E o ministério da oração? Tem cartilha? Tem curso para orar? Tem faculdade? Tem professor? Tem Bíblia? Orai sem cessar. Pregar sem oração, nada. Louvar sem oração, nada. Ministrar sem oração, nada. Agora ore para você ver o que Deus fará. Eu não quero assustar, mas eu ministrei há 3 anos atrás, numa cidade, não vou falar o nome, uma palestra de casais, igual essa aqui. Um ano depois o pastor me chamou para fazer uma escola bíblica para obreiros, e lá fui eu. E quando eu cheguei lá, o pastor falou assim: pastor Natanael, que bom que o senhor chegou, o senhor vai me ajudar a apresentar, porque é a 8ª criança depois daquela palestra. Receba.
crescei e multiplicai. Foi a obra do mestre. Mas tudo isso em oração. Queridos, eu preciso finalizar a palestra. Infelizmente, o tempo, a janta, não podemos deixar o frango esfriar. Tá. Marido, qual é o modelo que você é dentro da tua casa? Teus filhos se orgulham de você? Teus vizinhos olham para você e podem dizer: ali vai um santo homem de Deus. Teu patrão, tua empresa, tua esposa. Esposa, como você é? Está vivendo no deserto? Está saindo do deserto? Lute. Ah, voltando lá nos gritinhos, no gritão, não aceite, tá? Não aceite. Vice-versa. Põe um limite. Dialogue. Converse. Senta aqui, marido. Ou então, senta aqui, esposa. Grito não resolve. Tá? E agora, eu preciso finalizar, queridos, um assunto delicado, mas com todo respeito, embaixo da mão de Deus. Eu quero falar sobre um assunto melindroso. Era tabu até muitos anos atrás. É problemático falar, mas eu preciso. Faz parte da palestra e eu não tenho como não abordar. Muitos casais, há poucos dias, obreiro, por causa dessa área, que eu vou entrar agora. Casamentos vão se desgastando por causa dessa área. Vocês sabiam que na pandemia o índice de separação, não no mundo, dos evangélicos, isso é provado cientificamente nos cartórios, pastor. Foi lá em cima o índice de separação. Entre os crentes. Mas o que aconteceu? Veio a pandemia. E a pandemia forçou a colocar 2 leões numa jaula. Um macho e uma fêmea. Que não eram acostumados. O marido saía todo dia, o ano inteiro, a vida inteira, ficava o dia todo fora, chegava cansado, ia dormir, e o leão estava cansadinho e dormia tranquilo. A pandemia pegou e jogou uma situação, 2 leões, uma leoa e um leão juntos, não deu certo. Foi o que aconteceu. E isso é o que? Relacionamento. Não estavam acostumados a viver 24 horas. Meu Deus, eu não fico 10 minutos longe dela. Faz não sei quantos anos que eu não durmo uma noite longe dela. Eu acho que foi uma vez no hospital que tu ficou, e na segunda vez fugiu ainda. Fugiu do hospital porque não queria, não podia ficar longe de mim. E eu dela. Eu encostei um opalão, o Marcos Cecílio, meu amigo, Zana, que bom que vocês estão aqui. Eu tinha uns opalão e eu encostei o opalão no fundo do hospital e ela fugiu porque não queria ficar longe de mim. E eu roubei ela de novo porque não queria ficar longe dela. Agora, na pandemia não deu certo. E o índice do casamento foi lá para cima, separação de 2 crentes, pastor João. Como pode isso? 2 servos de Deus, que foram obrigados por um problema mundial a ficar dentro de casa,
E foi tão problemático que partiram para separação, foram para o cartório. E as pesquisas dizem que foi horrível. Subiu lá em cima o índice de separação de crentes. Só Deus para nos ajudar. Aí o assunto que eu quero falar com vocês é uma coisa que Deus fez. Deus fez. Deus fez macho e Deus fez fêmea. E Deus fez o macho com um tipo de genitália e a mulher com um tipo de genitália, para que houvesse o quê? O sexo. E isso tem sido um dilema no casamento. Tem sido um problemão. Até obreiros, o senhor sabe disso, né, pastor? Até obreiros se param às vezes por causa disso. E isso é uma bênção de Deus. Foi Deus projetou o sexo para ser muito mais que uma relação sexual. É um ato sublime, criado por Deus entre marido e mulher. Uma coisa linda, maravilhosa. Mas o que acontece? Acontece que, às vezes, um lado resolve de não ceder. Resolve de fazer, inclusive, igual Salomão. Você vai colocar lá? Cantares 7:12. E eu estou falando de sexo. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romeiras, as romanzeiras. Ali o finalzinho, ó, ali está o problema. Ali eu te darei o meu amor. Sabe o que é isso? É uma chantagem. É o seguinte, se tu me comprar aquela bolsa preta, daí de noite. Ô irmã, aquela bolsa tá cara, irmã. Não faz chantagem com isso. Deixa acontecer naturalmente, sem chantagem. Ah, aquele vestido, né? Não faz chantagem não com isso não. E daí eu finalizo rapidinho, queridos. Porque isso é bom para várias coisas, além de manter o casamento aceso. Vocês sabiam disso? Não, além de manter o casamento aceso de um casal, o sexo ele faz bem para o homem e para a mulher. É verdade? Sim. Primeiro, é bom para desentupir veia, para o coração. Segundo, preste atenção, depois vocês dão risada. Segundo, é bom para o humor. Como? Ah, pense, depois de uma noite, né? Aí o marido levanta, subindo. Está indo trabalhar, olha o humor do cara, a orelha aqui, ó. É bom para o humor. Agora experimente fechar a porta. Ele erra até o rumo da empresa. Meu Deus do céu, tem que trabalhar hoje. Humor. É bom para o humor, irmãos. Ó, é bom para a autoestima. Autoestima do homem. Combate a dor. Sabia que o sexo ele prolonga a vida? Ele dá longevidade de vida? Prove. Acelera os batimentos cardíacos. Sim, e daí funciona o organismo e o cara fica mais velhinho.
musculatura trabalhada. Eu vou finalizar rapidinho, tá? Relaxante muscular. Quem que toma remédio para dor aí? Como é que é? Tandrilax? Tandrilax? Tem um monte, né? Ah, toma aí um relaxante muscular que está doendo. Trabalhei o dia inteiro. Que nada. Faz sexo. Relaxante muscular. O cara dorme a noite inteirinha. Dorme que nem um bebê. Imunidade reforçada. É bom para próstata. Olha aí os mais velhinhos, ó. Vocês sabiam? Cientificamente, agora eu estou falando. Eu fui buscar. Cientificamente, estou falando sério agora, irmãos. O câncer de próstata, ele se alimenta do esperma. E quando o homem vai parando, reduzindo a marcha, deixando no ponto morto, aí o câncer aumenta a probabilidade de câncer na próstata. Então faça sexo. E evite aí os problemas na próstata. Controle de peso. Quem tiver um pouquinho acima de peso, que nem o pastor Natanael, assim, ó. Vocês sabiam? Cientificamente provado, 100 calorias cada vez. Jesus é bom, Deus é bom, Deus é perfeito, queridos. Tá? Olha, tem muito. Compre o livro que tem mais uma página de curiosidades lá. Tá bom? Era o que eu tinha. Era o que eu tinha, queridos. Existe um versículo, eu não sei se está em Cantares 9:9, para me finalizar. Mas tudo isso, queridos, com oração, tá? Oração. O meu celular está cravado 3 horas da madrugada. Quem quiser falar comigo às 3 horas da madrugada, pegue o meu número. Primeiro compra o livro, tá? E aqui atrás do livro tem o meu celular. E manda uma mensagem para mim que eu te acordo todo dia às 3 horas da madrugada. Aí eu mando um áudio para você de 2, 3 minutos. E você manda um para mim de 2, 3 minutos. Daqui a pouco nós estamos falando em língua estranha no celular. E é uma bênção. Ore. Ore. Porque nada disso, nada nessa palestra, sem oração, vai resolver. Lar unido em oração. Lar inabalável. Não achou Cantares 9:9? Ou é 8:9? Viva a vida feliz. Eu acho que é, ou eu errei a referência. Viva a vida feliz com a mulher que Deus te deu. Eu acho que é Cantares 9:9, não sei. Só para nós finalizar e orar. Eu quero que Deus abençoe o teu casamento. Eu quero que Deus abençoe a tua casa, os teus filhos. Mas faça isso. Conversem. Dialoguem. Busquem uma solução no diálogo. Olha lá, ó. Goza a vida com a mulher que tu amas. Todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida. E no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Queridos, maridos, mulheres, vejam bem, nós estamos aqui lutando por uma vida eterna. É outra dimensão. O céu nos espera. E é o objetivo de cada um aqui, pastor. Agora, nesta vida, nessa vida humana que nós temos que viver, viva bem com esta abençoada que Deus te deu. Goza a vida com a mulher que tu amas. Não só de vez em quando, todos os dias desta vida vã. Porque esta é a tua porção nessa vida.
Agora, você já pensou você viver mal esta vida? A vida já é tão curta, passa tão rápido, e você viver mal ainda, viver brigando, viver se desentendendo, viver triste. Outra coisa, eu finalizo, irmão, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa durante o dia, não vá dormir. Não vá dormir. Eu vou falar aqui azedo, emburrado, carrancudo. Seja o que aconteceu, resolva. Resolva. Sente e resolva, né, pastor João? E vá para o teu leito em paz, feliz, perdoe. Eu arrumei um problema, pastor. Vou ter que comprar um carro automático. Quer trocar comigo? Eu preciso de um carro automático. Eu arrumei uma borsite nesse ombro, porque fazem 45 anos que ela só quer dormir o primeiro sono aqui, ó. Primeiro sono é sagrado aqui, ó. É, o primeiro sono, não importa o tanto, aqui, né? Nenhuma noite ela dorme se não ser aqui nesse ombro. Arrumei um problemão. Estou indo para o médico de ombro. Mas vale a pena. Vale a pena. Então não vá chegar lá. Você não é um animal para chegar lá e puxar o cobertor, jogar o bundão para a mulher e dormir lá, azedo. Aí toca a trombeta, ela sobe e você fica azedo lá. Não, querido. Durma de conchinha. Depois do primeiro sono, conchinha. Conchinha para a direita, conchinha para a esquerda, conchinha para a direita, conchinha para a esquerda. E nós vamos dando glória até Jesus voltar. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Imande someade kandaya masurandara mashai. Amém desto que amashande surya mandaya karamasandara. Satanás, nesta noite você perdeu. Este casamento vai sair daqui fortalecido. O nome de Jesus vai ser glorificado de novo nesse casamento. Desocupe aquele ambiente daquela casa, Satanás. Eu te ordeno em nome de Jesus. Porque a tua palavra é fiel, Senhor, e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e o casal é a igreja. É uma extensão da igreja que está lá, e tu está querendo afrontar Satanás. Tu tens jogado armadilhas, mas hoje nós desfazemos as armadilhas. Hoje nós as revelamos pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tu não terá mais autonomia naquela casa. Esse casamento foi instituição divina. Os teus filhos casaram com a bênção de Deus, e tu não terá mais ousadia naquela casa. Deus, aquece novamente este casamento, Senhor. Aquece novamente este amor. A tua palavra está registrada lá e diz que as muitas águas não podem afogar este amor.
As águas simbolizam as tormentas, as dificuldades, mas as muitas águas não poderão afogar este amor, porque hoje ele é renovado. Hoje Deus renova este amor, este carinho, este respeito, esta união. Eu abençoo este marido, eu abençoo esta mulher, eu abençoo meu irmão, a minha irmã, com a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que haja amor, que haja carinho, tudo para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Abrace a tua esposa, faça um carinho nela, troque um carinho com ela, dá um beijo nela, dá um beijo de namorado. Te amo. Obrigado, pastor. O amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Amém, meus irmãos?